Bom dia, cliente SCI. Que bom ter você aqui com a gente hoje, nessa manhã de terça-feira. Iniciando agora o nosso podcast SCI Talks para todos os nossos clientes aí que estão participando. E você que está participando, por favor, pegue seu café, pegue seu chá. A galera fitness aí pega o seu whey, no caso, para começar amanhã aí no dia de hoje. A gente vai fazer um bate-papo bem legal aqui hoje, pessoal, sobre plano de contabilização, junto com as meninas da parte contábil aqui. Eu gostaria da atenção de vocês, gostaria que vocês também pudessem estar conversando com a gente aqui no chat, fazendo perguntas. Se tiver alguma dúvida, a gente vai poder tirar para vocês aí também. E aproveitar essa oportunidade aí para a gente poder estar trocando essa ideia e também, né, tirando dúvidas e buscando novas inovações, porque esse é o projeto da SCI Talks. A gente poder trocar essa ideia, poder apresentar para vocês inovações, poder apresentar para vocês coisas que a SCI está fazendo, irá fazer, e também tirar dúvidas daquilo que às vezes fica surgindo ali dentro do ambiente, dentro do sistema, dentro de algum módulo no dia a dia, tá certo? Então hoje, especialmente aqui, eu estou com a dona Ellen e com a Zuma, que vão estar participando desse podcast aqui com a gente, e a gente vai estar conversando sobre plano de contabilização. Meu nome é Douglas Pereira, eu sou host aqui desse podcast e vou estar aqui com vocês todas as manhãs aí para poder trocar essa ideia com vocês. Apresentando as meninas, por favor, fiquem à vontade. Bom dia, clientes da SCI, bom dia, Douglas. Bom dia, Ellen, tudo bem? Então, eu me chamo Ellen, sou analista de sucesso aqui da SCI. Eu trabalho no setor do novo visual e do único fiscal e contábil. E hoje a gente vai falar de uma peça muito importante, do coração do sistema. Não é mesmo, Zuma? Oi, bom dia, pessoal. Bom dia, Douglas. Bom dia, Zuma. Meu nome é Zuma, sou analista de sucesso do cliente. Trabalhamos juntas no mesmo setor. Mesma coisa, novo visual e único fiscal contábil. Legal, show de bola. Pessoal, hoje é um momento memorável, né? Não sei se todos sabem, mas Sim, é um dia muito especial. É um dia muito especial. Hoje é dia 4/2, 4 de fevereiro. A SCI Sistemas hoje completa 34 anos de história. Aí, ó, aqui. Balãozinho na mesa, tá? Hoje a gente está completando aí 34 anos de história, muito legal, muito bacana. Eu faço parte desses de 3 anos e meio aí que eu estou na SCI, então vi muita mudança acontecer, muitas coisas novas acontecerem. Exemplo, nasceu um novo visual aqui dentro da SCI, então algo muito legal. Ellen, tá quanto tempo aqui com a gente? 12 anos. 12 anos. Deve ter visto muita coisa, conversado com muito cliente, né? Tirado dúvidas, ajustado, dado treinamento. Muito treinamento, tanto interno quanto para clientes, né? Certo, que legal isso. E tu, Zuma? 8 anos de casinha. Que legal, bacana. Me sinto muito feliz aqui de estar na SCI, ambiente muito bacana, muito legal de estar trabalhando com pessoas maravilhosas, né? Então, sou do comercial, as meninas são da parte de atendimento, parte de treinamento também, conjuntamente com o cliente, então a gente faz essa troca de ideias e pega essa amizade de longa data, de longo tempo aí. Parabéns, SCI, parabéns, Everton, Wellington, Beth, né, que fazem parte aí de toda essa história, construíram toda a SCI aí há 34 anos, tiveram essa ideia aí. E hoje, olha só a potência que nós somos aí. Se não me falha a memória, quase 500 colaboradores nesses 2 prédios que a gente tem aqui, mas espalhados pelo Brasil todo, quase 1.000 colaboradores aí da SCI, prestando serviço, atendimento, suporte, a parte comercial, a parte de desenvolvimento, a parte de fábrica, a parte das tecnologias web, né, a parte de implantação do sistema, temos aí a área de TI interna, a área de TI externa, então a gente está aqui para poder ajudar vocês e estar junto com todos os nossos clientes, beleza, pessoal? Parabéns, SCI, mais um ano de vida aí, top, massa. Então, meninas, começando agora, né, falando sobre hoje, nesse momento, sobre plano de contabilização, é isso mesmo? E hoje vai ser só uma parte. Hoje é a primeira parte. É isso? Quem quiser saber mais, vai ter que nos assistir terça-feira que vem, às 8h15. Então, terça-feira que vem, às 8h15, novamente, tá? Terça-feira que vem a gente vai estar aqui falando sobre... Já temos um encontro marcado. A Ellen e a Zuma marcaram aqui um encontro para terça-feira que vem, às 8h15 da manhã, para a gente falar sobre a segunda parte do plano de contabilização. É isso? Deixa eu voltar aqui. Vamos lá. Aí... Show de bola. Cara, eu gostei desse coraçãozinho, tá? Lindo, Desde né? a primeira vez que eu vi esse coraçãozinho, eu adorei esse coraçãozinho. O que significa esse coraçãozinho, por favor? Vamos lá. Vou usar a mesma explicação que eu utilizo para quando eu ensino o pessoal internamente aqui, né? Certo. O plano de contabilização, ele é o coração do sistema. Por quê? Porque você, sem seu coração, você não vive.
Então, o sistema também não vive sem o plano de contabilização. A gente precisa dele, né? Certo. Junto a ele, a gente tem as veias principais, que seria o nosso plano de contas e o nosso plano histórico, que depois a Zuma vai estar falando mais pra gente sobre isso. E a gente tem a forma de integração fiscal, que eu também vou comentar um pouquinho hoje, porque mais sobre ele vai ser terça-feira que vem. Certo. Entendi. Então, por isso que ele é tão importante, eu gosto de trazer ele como o coração do sistema. Entendi. Top. Plano de contas e plano de histórico, dona Zuma. Ele faz parte do coraçãozinho, que é um coração que a Ellen criou, e hoje é a melhor explicação que a gente tem na vida, não tem outra coisa. Sim. O plano de contas, a gente tem mais de 10 padrões no sistema, então ele já vem com várias formas de planos já preparados para cada tipo de cliente. Entendi. Então, o cliente chega, ou o cliente vem, ou vem de outras, né, contabilidades, enfim, a gente já tem um plano próprio, então a gente tem mais de 10 para acoplar qualquer cliente. Entendi. Então, isso a gente já tem pronto. E o plano de histórico, a gente tem um, só que ele é completo, ele tem mais de mil históricos configurados já prontos para o cliente já sair utilizando. Sim. Porque, como regra, um lançamento contábil precisa de um histórico ou um complemento informado. Então, a gente já tem isso preparado no sistema para o cliente, para quando ele vem, já se sentir bem recebido e já ter todo aquele impasse de tipo, eu preciso criar um plano de contas, eu preciso importar. Né? Sim. Não, a gente já tem tudo para facilitar a vida dele ali. Entendi. E claro que ele pode incluir contas novas, históricos novos, né? Isso, existe a possibilidade de adaptação, de ajuste no caso dentro do plano de contas. É aberto. O cliente sai de um outro sistema, né? E ele vem para esse, então existe essa possibilidade de ele estar adaptando o plano de contas para ali ele dentro. Se sentir até mais, como se diz a palavra, a gente ia ser mais receptivo a ele. Sim. Entendi. Mas claro, se eu quero trazer o plano de contas que eu utilizava antes, a gente também tem. E existe a possibilidade. Eu tenho um plano de contas que eu já uso aqui há 10 anos aqui com essas empresas. De cor os códigos. Eu sei de cor aqui no caso, então eu consigo estar trazendo isso para dentro dos sistemas da SCI. Que legal, bacana. Importante isso, né? Sim. Top. Podemos avançar? Podemos. Claro. Aqui, então, já é o dentro do coração do sistema. Já é a gente configurando ele, vamos supor, se alimentando certinho, né? Fazendo tudo certo. É mais para conhecimento, né? Para a gente ver como que entrar ali na forma de contabilização, né? Mesmo para acessar as contas. E mostrar que a gente tem a forma geral, folha de pagamento, escrita fiscal, temos o LALU e o financeiro para contabilizar, né? Que a gente já deixa preparado, claro. Por mais que ele é separado por setor, vamos chamar assim, a gente gosta de falar que o ideal é que todo mundo tenha uma noção do que é o plano de contabilização, como é configurar, porque por mais que o sistema ele é todo integrado, então, digamos, se eu fizer um lançamento no fiscal, ele não vai para o contábil se eu não tiver uma conta configurada. Entendi. Então, é ideal que a pessoa do fiscal tenha um conhecimento daqui. Talvez não vamos exigir, né, obrigar, que a pessoa saiba qual o débito e qual o crédito informar. Isso pode ver com o pessoal do contábil. Sim. Mas ter uma ideia de que é preciso configurar, né? Entendi. Aí a ideia é que se o cliente utilizar o nosso plano de contas, essa parte do plano de contabilização já vem previamente configurado. Trazendo um plano de contas novo, você precisa configurar. Essa troca de ideias entre fiscal e contábil, ela é necessária. Muito. Para o dia a dia, para que o plano de contabilização, plano de contas no caso. Incluindo o pessoal do Folha também. Isso. Entendi. Todas as três equipes ali no caso. Sim, tem que ter comunicação. Tem que ter essa comunicação, digamos assim, né? Exatamente. Show. Falando um pouquinho dentro desse plano, como a gente falou, ele vem previamente cadastrado, a gente tem as contas, títulos, vamos se dizer, mas nada que o cliente não possa alterar. Certo. Então, vem essa parte de inclusão e alteração, onde se eu tenho uma natureza de operação, CFOP, né, para incluir ou para alterar, eu consigo estar efetuando isso, né? Entendi. A gente até trouxe ali a tecla de atalho, que é o F4, até mesmo a gente tem os iconezinhos lá em cima de alteração, mas teclando F4 a gente consegue incluir, alterar, colocar uma referência inicial. Sempre acontece de tipo, eu quero utilizar outras contas a partir do mês 5. Eu posso estar efetuando ele grava por competência. Isso é maravilhoso, assim. E até, inclusive, o sistema ele apresenta uma mensagem pra gente, que é muito padrão de ele apresentar, quando ele verifica que tu utilizou uma natureza uma CFOP, né? A qual ela não está configurada aqui dentro. Tá. Tu troca ali o slide. Claro, troco, com certeza. Aqui. Essa é a mensagem padrão que o sistema apresenta. É uma mensagem de erro, isso? Não seria de erro, é um aviso. Um aviso, porque você não tem a conta de débito e crédito informada. Entendi.
Então, ele não consegue levar para a contabilidade, ele não consegue fazer essa integração. Certo. Como esse exemplo é de um lançamento, ele barra de tu salvar o teu lançamento. Então, o sistema ele já te aponta qual é o plano de contas, né? Que tu tá ali utilizando na empresa, o plano de contabilização, e dando 2 cliques nessa mensagem, o sistema te retorna para a imagem anterior que a gente estava. Que é essa imagem aqui. Isso, para tu fazer o processo ali de inclusão das contas. Aí ele te mostra o local? Sim, ele abre exato essa FUP. Exatamente onde é que está o problema, digamos isso, assim. Isso, daí tu aperta, clica ali na coluna débito e crédito, por exemplo, aperta o F4 e inclui a contabilização. Bem intuitivo, né? Sim. Tipo, para poder facilitar o dia a dia do contador mesmo. Hoje, muitos clientes ainda, às vezes, acabam ainda não, por iniciarem agora, não entendendo que clicar 2 vezes leva para aquela tela. Então, eles ficam, meu Deus, o que eu faço agora, sabe? Mas ele é bem intuitivo. Qualquer inconsistência, como estava ali, qualquer aviso do sistema, tu consegue ir lá, clicar 2 vezes, ele te levar para a origem da onde vem aquela conta, do que eu preciso fazer, do que eu preciso alterar. Mas a gente também ali no atendimento tá para ajudar. Fica bem intuitivo, né? Então fica a dica para os nossos clientes aí poder utilizar no dia a dia. E uma vez configurado, fica para sempre. Só se quiser alterar, né? Existe a possibilidade também de alteração. Show. Então essa é a imagem que vai aparecer. Isso. Certo? E aí clicando, no caso, ele vai mostrar onde está o local para poder ajustar. Isso mesmo. Aqui é quando a gente vai trabalhar com mais contas, no caso, vários débitos, vários créditos, ou que a gente tem que ter centro de custos, rateios nas contas, então aqui a gente pode deixar preparado. Eu trouxe as teclas de atalho ali, F4, F2, para o pessoal já entendendo, mas tem os iconezinhos também, bem intuitivos na tela, para que a gente consiga fazer essa ordem, então, de controle. Isso aqui vai acontecer geralmente, eu falo centro de custo e rateio, porque centro de custo a Folha é o que mais utiliza hoje, né? E a parte de rateio é mais o fiscal, onde a gente rateia, se vai para administração, financeiro, comercial, enfim, eles fazem os lançamentos necessários. E para isso a gente informa que tem esse modelo, porque, como tu falou, é intuitivo, mas muitos dos clientes às vezes não sabem que a gente tem essa opção, ou ficam com receio de utilizar. Por que eu tenho que clicar dentro daquele débito, daquele crédito para incluir mais contas? Então eles acabam se perdendo ali, sabe? Então, achei interessante trazer para a gente passar, que a gente tem essa opção nos lançamentos mesmo, a gente consegue utilizar, né? Colocando lá as contas, ele vai inserir, vai poder ratear lá dentro, tem um íconezinho até mesmo, acho que a gente acabou não trazendo, mas tem a opção. Só que, lembrando que precisa ter configurado aqui, isso, para lá no lançamento você só selecionar. Essa configuração é feita lá no início. Sim, lá na implantação. Na implantação. Juntamente com a equipe de implantação ali no caso. E se por acaso a pessoa não fez a configuração correta, ou ela se perdeu, ou ela, digamos assim, errou a conta contábil, ele vai verificar na contabilidade. Aí a gente volta na origem, que é na configuração do plano de contabilização, e reajusta. Entendi. Só altera e ele já vai ajustar a tua contabilização. Beleza. Isso. E também o cadastro da empresa, né? Tem alguns parâmetros que até na implantação já informados. Se o cliente quer o centro de custo, informa no cadastro da empresa. E quer ratear, informa no cadastro da empresa, demarcando ali a opção, quero ratear os impostos. Então, assim, ele consegue trabalhar. É uma coisa que a gente os clientes mais utilizam nos lançamentos, eles fazem os lançamentos manuais e assim é utilizado para controle mesmo dele da contabilidade. Certo. Dessa parte de rateio, a gente tem 2 entendimentos. A gente tem o entendimento de ratear o centro de custo, né? E a gente tem a opção de ratear as contas contábeis, que seria a gente levar vários débitos e vários créditos. Isso mesmo. Então, essa função em específico aqui, a gente trabalha de vários débitos e vários créditos, porque na tela, se a gente observar, é um débito e um crédito, então quando eu quero trabalhar com mais, o sistema ele alimenta aqui no final da tela para ter esse histórico, né? Nossa. E daí no próximo slide vai estar detalhando melhor essa parte do centro de custo, que a Zuma comentou para fazer a criação. Isso. Esse aqui já é bem específico do Folha, porque da parte fiscal a gente informa diretamente no lançamento, né? Isso. O fiscal a gente informa no lançamento? Isso. A gente tem um ícone para informar o centro de custo direto no lançamento. E aqui a gente tem a opção para fazer o do Folha. Entendi. Top. Tudo bem explicadinho, né? Tá esmiuçadinho, ele é só fazer. Ele é bem intuitivo mesmo. E os cadeados? O que a gente pode falar para o pessoal sobre os cadeados? Esses cadeados ficam apresentados lá na configuração do plano de contabilização, o qual a gente identifica ele tendo a opção do cadeado vermelho, que é quando eu não quero contabilizar, por exemplo, uma CFOP, né, de bonificação, algo assim. Ela não tem por que você contabilizar.
Então, ele fica com o cadeado vermelho. Quando tem um cadeado vermelho, às vezes o cliente fala assim, não, mas eu quero contabilizar. É de escolha dele. Então, ele consegue ativar e contabilizar essa CFOP. A gente não vai impedir ele deste processo. Quando a gente utiliza o cadeado amarelo, ele busca a contrapartida da conta. O que seria buscar essa contrapartida da conta, né? Para que você entenda também. Claro. Ao invés do teu trabalho de informar a mesma conta, que eu já informei aqui no débito, por exemplo, ele tem que buscar aqui no crédito, o sistema ele já sabe disso. Sim. Então, ele bloqueia aqui para ti, porque ele já sabe que é essa conta que ele vai utilizar aqui. Então, é para você não ter um retrabalho. Entendi. Né? Então, sempre que tiver esses cadeados, vocês não conseguem clicar. Não conseguem alterar com F4, nada. E o cadeado cinza, que só aparece na parte do folha, é para a questão das verbas, dos impostos que não contabilizam, em hipótese alguma. Entendi. Já deixa bem intuitivo para o cliente não fazer nenhuma contabilização errada, não se expor demais para, tipo, fazer tudo e depois lá no final do ano ver que estava errado, sabe? Então já... O legal é que ele bloqueia, né, Zuma? Então, tipo, tu tá num processo, vai para outro, ele dá aquela bloqueada para tu não fazer nenhum erro, não cometer nenhuma falha ali dentro dessa parte, né? O que a gente entende por padrão já vem todo preparado, né? Aí o cliente pode sim alterar, como a Ellen falou ali do cadeado vermelho, a gente consegue na CFP colocar para contabilizar. Então, tipo, a gente consegue ainda ter algumas alterações. Show de bola. Tem uma pergunta aqui da PCO Contábil. Na verdade, uma dúvida, na verdade, né? Seria interessante um manual de passo a passo para essa configuração. A gente tem algum manual de passo a passo para essa configuração? A gente tem um manual de contabilização hoje lá dentro da área do cliente. Temos um manual de contabilização. Temos. Manual completo, algumas páginas lá, com imagens, Então fica lá na área do cliente. Lá a gente tem a opção de manuais. Aí você pode entrar no novo visual ou no único. Entra na parte fiscal ou contábil, a gente disponibilizou até no Folha. E vai ter toda essa parte de contabilização, tanto da parte fiscal, quanto só da parte contábil, quanto do Folha. Certo. Então, o PCO Contábil, a gente tem essa configuração, e no caso desse passo a passo, vocês podem estar verificando lá dentro, tá bom? Isso aí. Tranquilo. Pessoal, siga a gente também no Sou SCI, no Telegram, né? Sigam a gente nas redes sociais, SCI Sistemas, tanto no Instagram quanto no Facebook, aí no caso. Siga o Wellington Marçal e também o Everton Marçal, que são os fundadores aqui da SCI Sistemas. Vocês procurarem no Instagram, vai estar Wellington Marçal e Everton Marçal, sem o acento, tá bom? Sigam eles nas redes sociais, sigam a gente para vocês estarem inteirados aí, cientes do que tudo que a gente está fazendo aí no dia a dia. A gente tem muita live acontecendo, a gente tem muita programação, muitos cursos que a gente vem dando aí para os nossos clientes. A gente tem agora todos os dias aí o podcast da SCI com participação dos nossos clientes aí no dia a dia, tá bom? Beleza? Aproveitando que tu falou de curso, já se inscrevam para o nosso EAD quarta-feira às 10h30, referente à parte contábil. Legal. Quarta-feira, então. Quarta-feira às 10h30 da manhã. 10h30 da manhã. Quem que vai dar essa aula? Eu. Você, Ellen, tá bom. Então participem lá juntamente com a Ellen, no caso, na quarta-feira às 10h30 da manhã, sobre a parte contábil. Isso Ellen? Aí. Beleza, então. Fica o convite para vocês aí, tá, pessoal? Beleza? Então, atualização do plano. O que seria, Zuma, essa atualização? Como que eu vou utilizar um exemplo bem prático para você? Também para os nossos clientes. Claro. Né? Todos já conhecem que a gente tem, como eu falei, o plano de contabilização, ele serve com base ao que a gente tem no fiscal, no folha. No fiscal, onde que a gente vai utilizar mais essa atualização do plano? Uma natureza de operação. Muitos dos nossos clientes utilizam separação por sufixo. Um exemplo bem, vou dizer, bem bobo, assim, mas cria um sufixo, quer utilizar aquela CFOP, muitas das vezes é uma CFOP que, às vezes, ele não utiliza, ou se ele vai criar uma nova CFOP, independente da situação. Geralmente a gente cria para diferenciar a contabilização. Isso, para ficar lá no contábil diferenciado. Aí, o que acontece? Eu faço essa criação no fiscal. Fiz no fiscal, mas não tem nada a ver com a contabilização. Tem, porque a gente contabiliza pela CFOP. Isso, pela CFOP. Então, o que eu preciso fazer? Acessar a minha configuração, contabilização, daí entrar no configura contas e utilizar o ícone, então, de atualizar. Certo. Se não, quando você utilizar, enfim, ele acaba não criando essa CFOP ali, não trazendo as contas, né? As contas já. Digamos que ele vai apresentar aquela mensagem que a gente trouxe antes, que não tem conta configurada. Certo. Para ele não apresentar, digamos assim, que às vezes acontece, a gente vai lá, cria a CFOP com esse sufixo, e ele não dá mensagem, ele
salva o lançamento. Daí tu fica assim, opa, não deu erro, né? Ali de que eu não tinha informado as contas, é porque a tua raiz, a tua CFOP principal, ela tá com débito e crédito informado. Então ele busca dela porque ela é a PAI, é a principal, como a gente chama, né? Certo. Um outro exemplo é se tu cria o tipo de documento novo para demais documentos, que é uma operação de que tu não tem uma nota fiscal, então isso fica aberto para o cliente criar, porque a gente não sabe o tipo de operação que ele vai lançar. Exato. Certo. Até mesmo o do IR, né? Isso. Que esse é o que dá mais mensagens. Hoje, como a gente tem várias tributações diferentes por empresa, a gente tem que criar planos novos para apuração nas formas. Assim, para ter mesmo, e os clientes pedem muito. Então, o que a gente faz, a gente cria um plano novo para não até mesmo mexer no padrão, e aí ele sempre pede. Sempre, quando a gente vai apurar, a gente até mesmo nós esquecemos, a gente abre lá, esqueci de atualizar o plano. Então, tem que voltar lá, atualizar o plano, e aí ele já busca, então, como a Ellen explicou ali, das contas títulos. Então, às vezes, tu nem precisa preparar o plano, ele já busca da conta... da configuração principal, da configuração principal. Entendi. É mais para trazer mesmo, porque muitos clientes ficam, meu Deus, por que tá apresentando isso? A gente faz isso na parte do atendimento, daí, no caso, vocês vão lá, ajudam o cliente ali na hora mesmo. Não, mas não é demorado isso? Não, é rápido. Não é burocrático? Muito rápido. Também não. É mesmo? Muito rápido. Muito rápido. Daí dá para ensinar o cliente ele mesmo, ele pode fazer depois. Daí a gente já orienta, se tu criar mais algum outro plano novo, só não esquece de atualizar. Porque a CFOP, o sistema ele acaba buscando automático. O que mais acontece de ele não buscar e a gente realmente ter que clicar para atualizar é essa configuração de R e contribuição social. Entendi. Pessoal, a gente está indo aí para a parte final, né, do nosso SA Talk sobre plano de contabilização, e se por acaso ficou alguma dúvida, você quer fazer alguma pergunta, por favor, jogue aí nos comentários para a gente poder estar trazendo aqui para as meninas e elas poderem tirar essas dúvidas, tá bom? Beleza? Bora lá. Troca do plano de contabilização, como é que funcionaria? Tu quer trocar teu coração. É complicado, né? Não, peraí. Eu não tenho nenhum problema a princípio, mas... E a gente não acorda querendo trocar de coração. Não. Tem que ser bem pensado. Meu Deus. Isso. Então a gente entra nesse mesmo critério, por isso vem a origem do coração. Cara, a importância disso, né? Agora tu me pegou, uma analogia bem legal, porque, é importante o coração para mim. Eu não preciso trocar ele nesse momento. Exato. Posso me cuidar, Exato. né? Da minha saúde e tal, para que ele viva. Exato. Essa troca do plano de contabilização é uma manutenção, seria tu fazer um ajuste, dar um cuidado no teu coração, seria nessa a ideia. Então, quando que eu utilizo essa troca, né, do plano de contabilização? Digamos, a gente tem as formas de integração dos impostos. Certo. Se tu puder trocar o próximo slide. Claro. Isso. Que eu vou definir como é que o meu ICMS ele vai entrar na contabilidade, o meu PIS, o meu COFINS, o meu IR, a minha contribuição social. Certo. Então, eles podem ser nota-nota, cálculos de IADIME, eles podem seguir estadual. Posso não querer contabilizar, então eu coloco como não informado. E eu tenho total CFOP cálculos de IADIME. Então, são algumas dessas opções, vocês vão ver que varia dependendo da opção do imposto que você selecionar ali. Certo. Mais a fundo, da onde vai para configurar isso, a gente vai falar terça-feira que vem. A parte 2 aí. A parte 2. Mas digamos assim, eu escolhi que meu ICMS ele vai contabilizar nota-nota. Tá. Comecei a trabalhar, dá trabalho para conferir nota-nota. Então, que é o que geralmente a gente indica, é controlar pelo cálculo da GEDIME ou pela total CFOP cálculo GEDIME. É os que a gente mais sugere. Então, eu quero trocar isso. Perfeito, vamos trocar. Então, a gente vai fazer a troca do teu plano de contabilização. O que acontece? Uma vez contabilizado, ele vai ficar opaco. Tu não altera mais, porque já entrou na contabilidade. Isso mesmo. Então, a gente faz uma cópia do teu plano, permanecendo o mesmo plano de contas, mesmo plano histórico. E a gente ajusta conforme você decidiu ali novamente. Ok. Fechou. Só que se tu entrar no cadastro da empresa, que é onde fica amarrado isso, tá desabilitado. Então, lá no menu utilitários, a gente tem uma função que faz essa alteração bem rápida e tranquila, porque você não trocou o plano de contas e plano histórico. Entendi. Aí, dali pra frente, ele contabiliza dessa forma agora que você definiu. Entendi. Isso requer um pouco de... Cuidados. Por isso, muito o coração. Cuidado. Isso. Entendi. Muito cuidado. Exato. Uma análise de todo o processo tanto que já foi quando feito. tu clica para fazer esse processo, traz uma explicação, a gente direciona para um FAQ, a gente explicando. Sim. A indicação de vocês é o cliente fazer isso de forma sozinho ou ele fazer isso juntamente com a gente aqui? Ele consegue, esse Ele aqui consegue. É tranquilo, ele consegue fazer. Tá. E como É traz mais a uma explicação. escolha dele, né? Como tem as explicações de como a gente tem as existe um formas de passo a passo e sim. tal. Mas claro, se precisar de auxílio, a gente vai Vai estar auxiliar. aqui para poder A gente tá aqui ajudar pra ele no ajudar. caso. Beleza, então.
também temos a troca de plano de contabilização com plano de contas. Nossa, então, é o coração do sistema junto com o teu plano de contas total ali. Certo. Esse é literalmente tu fazer um transplante do coração. Total. Porque tu vai trocar as contas, Sim. Então, ali já tem até um aviso. Esse é um aviso um pouco maior do que o troca de contabilização. Esse é uma cirurgia mesmo, Entendi. Então tem que é bem profundo, no caso. Porque demorado, burocrático. Sim, porque tu vai trocar o teu plano de contas. Sim, uma total, conta... né? Total. Uma conta atual para uma conta nova, né? A conta antiga para conta nova. Sim. E ali ainda trocando as formas de integração. Então, é bastante coisa. Tem que tomar bastante cuidado. Tem que analisar bem o que vai ser alterado, o que não vai ser, para daí... Para poder fazer esse procedimento aí no caso. Onde a gente até grifou que a gente tem a opção do clique aqui, que é onde vai ter todo um FAQ enorme explicando ali, tudo detalhando como funciona, certo. Né? Porque se ele acaba até, vamos pensar, inativando a tua empresa, criando uma nova para fazer a implantação de saldos e dali continuar nessas novas contas. Entendi. Que daí interfere lá em ECD, tudo, então... Vai mexer com todo o sistema em si, todo o módulo. Parte fiscal também mexe daí no caso? Mexe folha, mexe tudo. Mexe todos os módulos daí no caso. Muda todas as suas Caramba, contas. então quando for trocar tem que ser bem analisado, bem estruturado. Por isso todas as equipes precisam estar cientes do que está acontecendo. Precisa. Caramba, é aquela coisa, né? A comunicação entre todos para decidir o que é melhor, se é manter ou trocar, né? Sempre bom. Legal. Então, quando vocês forem fazer, por favor, clientes, né? Conversem entre as equipes aí, no caso, entre os módulos, para que vocês se sintam bem tranquilos e, claro, precisar de ajuda, a SAI Sistemas, o pessoal do atendimento vai estar aqui para poder ajudar e auxiliar vocês também, tá certo? Isso. E o início da contabilização? Vamos lá, início de contabilização. Eu peguei agora o sistema, veio um escritório novo para mim agora, né? Necessariamente não quer dizer que eu troquei de sistema. Ok. Entrou um cliente novo, tá bagunçado, ele ainda não trouxe todas as informações do outro escritório, tá naquele lance de troca ainda. Então, eu vou começar mexendo, mas oficialmente ele vai entrar na minha contabilidade, por exemplo, mês que vem. Mas eu já quero ir implantando as informações, algo assim. E eu não quero que isso contabilize. Então, esse início de contabilização é para eu definir quando vai iniciar a contabilização dele. Então, eu consigo definir a parte fiscal e a parte contábil, que dia vai iniciar. Tá. Esse é um processo que definiu, é dali para frente. Não tem como voltar. Não tem irreversível. como voltar. Então, a gente tem a possibilidade de toda essa parte contábil, né? Ali de fiscal vindo de folha também, a gente definir. Mas a gente tem a opção de, às vezes, baixa de parcelamento, que tem cliente que não quer que contabilize porque faz direto esse controle no contábil, ou baixa de impostos, operações imobiliárias. Então, a gente tem algumas separações, né? Certo. E claro que são datas diferentes que você pode definir para o fiscal e para o folha. Entendi. É bem importante. Para iniciar isso, no caso. Isso. Né? Depois que inicia, não tem como voltar atrás, é isso mesmo? Não. Nossa. Então tem que ser bem ajustado, porque tu tem que ter a tua contabilidade, porque tu tem que mandar para o governo, né? Então, ali, tipo, é uma forma de... Como o sistema não tem, em teoria, o que você fazer para ele não contabilizar, a não ser você utilizar uma CFP ou algo assim, mas do folha em si não tem. Então, a gente tem esse recurso de início de contabilização. Não, eu quero, vamos supor, meu cliente estava migrando para mim no final do ano ali. Sim. Então, eu vou dizer, eu comecei a mexer em dezembro, já com alguns dados dele, mas eu quero que comece em janeiro. Para eu ter a contabilidade dele fechada de janeiro a dezembro. Então, eu boto ali que meu início de contabilização vai ser dia 1/1 de 2025. Certo. Então, o que eu fizer até dezembro de 2024 não contabiliza. Fica só para mim constado dentro do sistema mesmo. Mais confiável, sabe? Sim, é confiado a mexer no sistema, porque ele sabe que se ele quiser fazer mês 12 para ver se vai fechar certinho as apurações, ver se a folha vai fechar, ele se sente mais seguro de em janeiro já iniciar tranquilo e fazendo tudo pelo nosso sistema. Legal, muito bom. É bom estruturar isso, né? Juntamente com o cliente, para que ele possa se sentir seguro nessa troca aí, para fazer os procedimentos de forma correta, no caso. Isso. Beleza? A gente tem uma sugestão aqui. A PCO Contábil, eles pediram, né? Quando der, se possível, falem sobre os lançamentos automáticos. Utilizo muito para meus clientes MEI. Automatizo os lançamentos do ano todo. Vamos falar assim. Vamos trazer um tópico para o podcast. Pode deixar. Ser? Beleza, então isso vai ser um tópico para podcast futuramente. Isso. Beleza, PCO? A gente traz exemplos. Isso, a gente traz exemplos no dia, daí a gente avisa vocês, tá certo? Isso aí. Beleza. Seguindo aqui, pessoal. Tá bom. Hoje finalizamos, no caso. Essa é a primeira parte, né, do plano de contabilização. A gente vai ter a segunda parte na próxima terça-feira, juntamente com a Ellen, juntamente com a Zuma. E eu aqui também estarei participando aí juntamente com as meninas, tá certo?
Quero agradecer, né, meninas, a participação de vocês aqui, agradecer o cliente SCI que estava aqui com a gente até agora nesse momento, obrigado. Amanhã a gente vai estar aqui de novo, amanhã vai ser com a equipe da parte de Folha, então que vai estar aqui fazendo esse podcast do SCI Talks. Dúvidas, sugestões, a gente está aqui para poder ouvir de vocês, e claro, comunique com o seu colega de trabalho, comunique com o seu amigo aí do setor, que a gente está fazendo esse podcast todas as manhãs, às 8h15 da manhã, para eles poderem participar, estarem interagindo e também estarem cientes de todo o conhecimento que a gente está transmitindo aqui no dia a dia para toda a SCI Sistemas, tá bom? Meninas, muito obrigado. Muito obrigado pela participação de vocês. A gente vai se ver na próxima terça-feira novamente, então. Comigo na próxima segunda. Eu vou te ver na segunda. A Zoom eu vejo na terça-feira que vem, para a gente poder dar continuidade no plano de contabilização. Pessoal, muito obrigado. Beijão no coração de vocês e até amanhã. Tchau, tchau. Tchau.